Bem-vindos a mais um Anamnese, o programa do Simers que provoca reflexões sobre ética, sociedade e as grandes questões que moldam o nosso país. Hoje temos a honra, realmente muita honra, de receber um dos nomes mais respeitados da advocacia brasileira. Um gaúcho que construiu uma trajetória marcada pela defesa firme das instituições, da cidadania e da ética pública, e em momentos históricos inesquecíveis. Cláudio Lamáquia é advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-presidente da OAB-RS e já presidiu também a União dos Advogados da Língua Portuguesa. Doutor Lamáquia, seja muito bem-vindo. Que honra! Olha, eu já recebi grandes médicos e é a primeira vez que eu recebo um grande advogado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, presidente Marcelo. Uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, participarmos deste programa. E acho que nós temos em comum muitas coisas, né? A advocacia e a medicina são profissões que lidam com a vida das pessoas. Eu costumo dizer sempre, né, Marcelo, que o médico, ele de fato lida diretamente com a vida das pessoas. Mas o advogado lida com a liberdade, com a honra, com o patrimônio, com a dignidade de todas as pessoas, né? E eu imagino que uma pessoa sem dignidade, ela não tenha condições de viver na plenitude. Portanto, isto nos aproxima e em muito. Eu tenho certeza disso. E tem uma coisa, de alguma forma, que nos aproxima. Claro, o senhor é muito maior, mas não muda o fato. De alguma forma, nós dois conseguimos ser lideranças das nossas profissões, né? De alguma forma. E a liderança não é uma coisa tão simples assim. Ela pode ser moldada, ela pode ser nascida, ela pode ser algo maior do que a própria pessoa. Como é que foi essa vocação pela liderança no teu nome? Pois olha, Marcelo, eu comecei a minha vida profissional na advocacia na plenitude. Ou seja, eu tenho uma família que é uma família de advogados. Eu sou hoje a 5ª geração da família. E sempre fui um apaixonado pelo direito, né? Para dar seguimento a isso, aliás, aqui um parêntese, né? Eu já estou vendo a 6ª geração da minha família chegando, porque eu tenho 3 filhos, a Vitória, que tem 22 anos, já está estudando direito, a Maria Eduarda, que é do meio, tem 19, já está estudando direito, e eu tenho um pequenininho de 7, que tem o mesmo nome que o meu, Cláudio Lamáquia Filho, e já discursa sobre prerrogativas de advogados, né? E o que significa a função do advogado. Eu vou dizer essa genética autossômica dominante, é isso? Traduzindo, obrigatoriamente acaba passando para os filhos. A minha filha está fazendo medicina também. E as pessoas me perguntam, mas Lamáquia, me diz uma coisa, mas isso tem algum contexto assim de imposição? Eu digo, zero contexto de imposição. A democracia é plena lá em casa, como aliás deve ser, né? Mas eu acho que tem alguma coisa que vem mesmo, né? As pessoas, os filhos vendo os pais desenvolvendo uma atividade, acabam de alguma forma nos seguindo, né? Eu tenho certeza disso, porque a minha filha também está fazendo medicina e ela, nesse momento, ela pensa com carinho na mesma especialidade minha. E é interessante isso, porque, de alguma forma, mostra que em casa a gente produziu algum impacto, pelo menos, né? E me conta uma coisa, de um advogado de uma família importante, para chegar na liderança são assuntos distintos, porque isso te abriria portas, provavelmente, para ser um grande advogado, ter um grande escritório e pegar grandes casos desde o início da vida. Mas daí a ser reconhecido pelos colegas é um passo distinto. Como é que foi isso? E é o trabalho que tu desenvolve hoje, né, Marcelo? É um trabalho que a gente prioriza a ética, compromisso, responsabilidade, dedicação. Eu comecei a minha vida associativa muito cedo ainda. Eu fui advogado de carreira concursado do Banco do Brasil. E lá, num determinado momento, acabei desenvolvendo uma atividade associativa porque presidia a Associação Nacional dos Advogados do Banco do Brasil. Dali aquilo me trouxe o gosto pela luta, pelas questões nossas do dia a dia, da advocacia, no caso, a época da advocacia do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, à época, quando eu fui funcionário advogado do banco, tinha 1.000 advogados no Brasil todo, né? E a partir da presidência da Associação Nacional dos Advogados do Banco do Brasil, eu passei para vice-presidente da Federação Nacional dos Advogados, aí fora do Banco do Brasil, a representação sindical da federação, e ali começou a desenvolver em mim esse
essa mosquinha que buscou exatamente uma caminhada maior. Aí fui diretor do Sindicato dos Advogados. Essa eu nunca tinha imaginado. Fui dirigente sindical, diretor do Sindicato dos Advogados do Rio Grande do Sul, depois vice-presidente, como estava dizendo, da Federação Nacional dos Advogados. E aí sim, num determinado momento, comecei uma trajetória aqui na OAB do Rio Grande do Sul, né? Um grupo de colegas achou que eu era muito jovem, achou que deveria haver uma modificação bastante expressiva na condução da OAB do Rio Grande do Sul. E aí, com alguns presidentes, ex-presidentes da instituição, me lançaram como candidato. E dali para frente, eu não parei mais. Porque, de fato, me apaixonei pelo que fazia, né? Pelo que nós podemos fazer pelos nossos associados. Eu imagino que seja o mesmo sentimento que tu tenhas com relação aos Simers. Porque cada vez que se desenvolve alguma atividade que ela vem em benefício direto da classe e da categoria que nós estamos representando, isso nos traz uma satisfação muito grande. Eu fico muito feliz em lhe ouvir, porque é completamente distinta a minha atuação como médico da atuação como sindicalista. A lógica essencialmente é a mesma. O médico tem uma característica de trabalhar sempre pelo bem de alguém. Tu muitas vezes sofre, muitas vezes está cansado, muitas vezes tu enfrenta dificuldades. Todo médico já teve momentos de inseguranças no exercício, mas sempre tentando o bem de alguém. Isso é perfeitamente natural. Quando a gente entra para um ambiente mais sindical, eu estou surpreso com a tua posição de sindicalista, de presidente da OAB, eu sempre conheci. Mas a lógica ali é essa, basicamente. A gente vai trabalhar o dia inteiro por alguém. E o que diferencia bons e maus profissionais nessa área é o fato de que tu colocas o interesse do teu associado, daquela pessoa que de alguma forma está recorrendo a ti, em cima do teu. E isso é algo que aqui no Sindicato Médico, ele existe, mas nós já tivemos aqui exemplos péssimos, cujos interesses eram muito mais pessoais do que interesses da categoria ou de terceiros. Então, é interessante ter essa noção tua, porque tu acabou vivenciando ali aquela coisa. Quando tu está no sindicato, o pessoal olha para ti e diz assim, Lamáquia, me ajuda, eu estou numa situação aqui. Como é que foi esse sentimento de sindicalista naquele momento antes de entrar na OAB? Porque a parte da OAB é muito importante. Isso, naquele momento, eu fiquei restrito, né? E a Federação Nacional dos Advogados, ela tem uma linha de defesa específica do advogado. Né? O advogado sindicalizado, né? Mas do advogado, o advogado empregado e o advogado privado. Então, isso me colocou numa condição de uma linha de defesa apenas da advocacia empregada, né, e da advocacia liberal. A federação pegava os dois pontos ali, né? Quando eu vou para a OAB, bom, aí nós temos uma outra situação, porque a OAB tem uma amplitude muito maior. A Ordem dos Advogados do Brasil, por missão constitucional e também legal, ela tem uma função social. Ela tem uma função de defesa do Estado Democrático de Direito, das instituições, dos direitos humanos e também defesa das prerrogativas da advocacia. E aí é o ponto central de tudo isso, né? E muitas vezes as pessoas não compreendem bem, e esse era um dos pontos mais centrais na minha presidência quando cheguei, desde jovem, quando fiz a minha primeira campanha, ainda na presidência da OAB aqui do Rio Grande do Sul, eu ia para o interior fazer campanha como candidato, isso lá nos idos do ano de 2003, 2004, mas eu imprimia muito um viés profissional para o advogado de equilíbrio na atuação profissional que o advogado tinha que ter e de benefício na sua atividade profissional, naquilo que repercutia no bolso do advogado de forma direta e na defesa das prerrogativas desse profissional. Que quando se fala em prerrogativa, muitas vezes as pessoas confundem, né? O que é uma prerrogativa médica, o que é uma prerrogativa de um advogado. A prerrogativa, ela é exercida por nós, profissionais, pelo advogado, pelo médico, mas ela pertence a quem? Ao cidadão, no caso da advocacia, que nós representamos. Quando tu retira uma prerrogativa de um advogado, tu está enfraquecendo exatamente o direito de defesa do cidadão em vários contornos, né? E a partir dali eu tive a felicidade, Marcelo, e isso para mim é uma honra muito grande, de chegar à presidência nacional da OAB como primeiro gaúcho aqui pelo Rio Grande do Sul.
eu fui o primeiro gaúcho a chegar à presidência nacional da Ordem. A OAB do Rio Grande do Sul, em 90 anos, naquele momento, né, lá atrás, teve a oportunidade de, pela primeira vez, ver um presidente nacional da OAB. Algo assim inimaginável, porque o Estado do Rio Grande do Sul tem uma tradição jurídica, né? É impensável se imaginar que o Rio Grande do Sul, até então, não tinha tido um presidente nacional da Ordem advindo do seu Estado, né? E isso me trouxe, sem dúvida nenhuma, muita honra. E como é que é o processo eleitoral para ser presidente da OAB Nacional? Ele é algo eleito internamente pelos conselheiros nacionais da Ordem ou é uma votação dos sócios? Como é que funciona isso? A votação nos estados ela é direta. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 120 mil advogados inscritos. No âmbito nacional, nós passamos de 1,5 milhão de advogados. A votação nos estados, de forma direta, pelos 120 mil advogados. Na eleição nacional da OAB, a eleição é congressual, é como o Senado da República, ou seja, o Conselho Federal, os conselheiros federais trazem dos seus estados a representação e eles votam na presidência. Então, o que acontece? Onde é que está a grande dificuldade que muitas vezes se vê, até mesmo no Senado, né? No Senado, na Câmara. Entendi perfeitamente. Senado. O Norte e o Nordeste se reúnem, é um número muito maior de estados. Então, isso, para furarmos esta barreira, não é uma coisa muito simples. Aliás, isso tudo também justifica muito a perda de espaço que nós vemos hoje no cenário nacional para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Hoje nós não temos um ministro no Supremo Tribunal Federal. Agora o ministro Fachin tomou posse e muito se falou, olha, o ministro Fachin é gaúcho. O Fachin só nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele se diz paranaense, né? E assim, como disse, não temos um ministro gaúcho no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, né? O STJ. Nós temos 33 ministros no STJ, não temos um ministro gaúcho hoje. Olha a perda de espaço. Temos a ministra Nancy Andrighi, que nasceu no Rio Grande do Sul, mas a ministra Nancy, ela fez a vida dela toda em Brasília. Então, nós não temos um gaúcho também no Superior Tribunal de Justiça. Nós não temos um gaúcho hoje nas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados. Sei que tu tivesse, inclusive, ontem, te saúdo, falando no Senado da República, algo extraordinário, né? Nós todos sentimos isso quando estamos na representação efetiva dos nossos associados, mas não temos hoje. Na Câmara e no Senado, nas direções das mesas legislativas, um gaúcho. Veja a perda de espaço que nós temos. No cenário do Executivo, nós não temos um gaúcho hoje na direção, o encargo de direção, o cargo de ministro no Executivo. Isso é perda do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza absoluta. E tu, como um presidente gaúcho da Ordem dos Advogados do Brasil, quais foram os maiores desafios? Quais foram os momentos mais impactantes? Porque eu sei que a tua gestão foi uma gestão histórica, por várias questões que, inclusive, fogem da origem da própria Ordem, questões nacionais, porque a Ordem interfere diretamente em questões grandes nacionais. Quais foram os maiores desafios da época? Bom, Marcelo, eu te diria assim, eu vivi na época da presidência nacional da OAB, um dos momentos, eu digo muito isso, né, um dos momentos mais complexos da República, né? Porque na minha presidência, ou no período da minha presidência nacional da OAB, eu vivi o impeachment de Eduardo Cunha. Eu explico. Eduardo Cunha era o presidente da Câmara dos Deputados. À época, não se sabia exatamente o tamanho dos problemas e dos desvios que eram cometidos por Eduardo Cunha. E nós tínhamos já uma noção do que era, e foi o primeiro ato da minha gestão. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, ajuizamos uma ação para retirá-lo da presidência da Câmara dos Deputados. À época, o ministro relator era o saudoso ministro Teori Zavascki. Teori me deu a liminar à época e nós retiramos ele da presidência da Câmara e depois, posteriormente, vimos a cassação do Eduardo Cunha, né? Que depois esteve preso e etc. Depois, protocolamos o pedido de impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff, também na nossa gestão, isso. Depois tivemos o episódio Joesley Batista, JBS, com relação ao Michel Temer. A Ordem também ajuizou, e aí não se consumou, mas ajuizou um pedido de impeachment do ex-presidente Michel Temer. Vivemos na plenitude, vivi na minha presidência, na plenitude a Lava Jato, aonde o juiz Sérgio Moro
era, de fato, uma personalidade nacional. Para que tu tenhas uma ideia, Marcelo, quando eu voltava para o Rio Grande do Sul, porque a minha família ficou morando aqui, mas eu ia para Brasília, passava a semana em Brasília, quando voltava no sábado ou no domingo, se eu tivesse alguma crítica feita ao juiz Sérgio Moro, em casa eu recebi uma cobrança da minha esposa, que é advogada também, porque Sérgio Moro, naquele momento, era, de fato, alguém que representava. E eu também confesso que fui um dos cidadãos brasileiros que acreditou, de fato, naquele momento, eu acreditei que o Brasil pudesse ser passado a limpo. Realmente acreditei. Eu também. Acreditei muito na Lava Jato, mas eu não poderia, por acreditar só na Lava Jato, por torcer que o Brasil pudesse ser passado a limpo mesmo, entender que um determinado juiz poderia, e aí vai linkar novamente com aquilo que nós estamos falando, que é prerrogativas, que um determinado juiz pudesse desrespeitar prerrogativas de advogados. Então, quando o Sérgio Moro errava nisto, acertou em muitas coisas, sem dúvida nenhuma, mas quando errava nisso, nós tínhamos que ir, eu ia ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, questionando exatamente desrespeito a prerrogativas de advogados. É interessante porque, para quem acompanha de perto, eu obviamente não sou um advogado, mas eu gosto de política. Política é um assunto importante para mim. Eu, na época, eu acompanhava a Lava Jato com o conhecimento da imprensa, eu não tinha esse conhecimento interno da Lava Jato. E eu vejo críticas à Lava Jato feitas não por pessoas que foram processadas e, obviamente, no meu entender, inclusive por decisões de juízes, não é uma questão de opinião pessoal, culpadas, inclusive devolveram bilhões de reais, mas pelo processo administrativo. E me parece, olhando hoje os processos administrativos, processos jurídicos como eles andam, de alguma forma a Lava Jato ensinou como fazer hoje naquilo que eu hoje critico, que é talvez um avançar um pouco acima do que deveria para obter resultado. Eu não sei se eu me fiz claro, mas é que é um assunto bem importante, porque algumas das técnicas da Lava Jato estão sendo utilizadas hoje em dia e, na prática, produzem um resultado que podem tirar um pouco da prerrogativa do advogado e talvez atacar o tão falado Estado Democrático de Direito. Com uma grande diferença, né? Naquela época, nós falávamos, e quando lembramos da Lava Jato, nós estamos dizendo e falando sobre decisões de um juiz de primeira instância, onde tu tinha todas as demais instâncias para corrigir. Quando tu tem um erro, uma quebra ou um desrespeito a uma prerrogativa profissional de um advogado pelo Supremo Tribunal Federal, tu não tens mais para quem recorrer, porque é no Supremo. Esta é uma grande diferença. Mas como eu estava te dizendo, Marcelo, além de tudo isso que nós falamos agora, eu ainda vivi na plenitude a reforma trabalhista, vivi como presidente nacional da Ordem. Tu imagina que nós temos associados, advogados, que são advogados de trabalhadores e advogados de empresas. E nós tínhamos que compor o interesse dessas duas categorias profissionais representadas pela OAB. Vivi na plenitude, naquele período, a reforma da Previdência, onde a Ordem foi chamada a intervir e a se manifestar a todo momento. Aliás, a OAB, naquele período que eu reputo um período complexo, mas riquíssimo em termos de experiência, a Ordem era chamada ao Jornal Nacional, aos telejornais, toda semana, né? Ou seja, o número de entrevistas que eu tenho nos telejornais do Brasil é algo assim inimaginável. Isso se deu por quê? Exatamente porque o período foi muito rico, né, em função de todas essas questões. Vivemos o período todo da discussão da presunção de inocência, onde a OAB também foi muito demandada e muito chamada. As condições coercitivas, eu não sei se tu vai lembrar, mas aquelas imagens de televisão onde conduziam coercitivamente os acusados, tudo aquilo trouxe uma discussão interna dentro da OAB. E só para finalizar esse capítulo, eu realmente fui uma daquelas pessoas que acreditou muito, de novo, reiterando isso para ti, né? Que nós pudéssemos ver o Brasil sendo passado a limpo. E hoje fico muito triste de ver algumas situações que acabaram, elas, em nada, né? Hoje nós vemos tantas e tantas pessoas que estão aí hoje soltas, né? Eduardo Cunha, Cabral, Gedel Pereira Lima, Gedel, para aqueles que nos acompanham, aquele camarada das malas que encontraram, enfim, e tantos outros casos. É muito interessante porque eu vivenciei precisamente isso e eu te acompanhava na mídia, né? Eu fui te conhecer pessoalmente posterior a isso.
E a realidade é que quem se expõe publicamente no tablado da discussão sempre está exposto ao risco e ao benefício, ou seja, ao benefício do reconhecimento, mas certamente ao risco daqueles que se sentem atacados pelo posicionamento. Como é que é para ti conviver com isso? Porque eu tenho esse sentimento. Eu sei que quando eu me manifesto, sempre tem algum certo peso. Em alguns momentos, inclusive, eu peço para que não seja eu o interlocutor, porque a minha palavra é muito terminal. Quando eu falo, acaba sendo a posição do sindicato em muitos aspectos, mesmo que não seja. E eu sou muito democrático, eu mudo de palavra, eu mudo de fala, mesmo que eu não mude de ideia, em nome da categoria. Mas como é que foi isso? Como é que é essa experiência de lidar com o teatro público? Ainda mais num país tão polarizado, e não está polarizado de agora, né? O Brasil sempre esteve muito polarizado. Se externalizou mais isso ao longo dos últimos tempos. Eu sempre usei eu gosto muito de frases que representam exatamente aquilo que a gente sente. As pessoas me perguntavam, mas Lamáquia, qual é o teu partido? Porque isso sempre vem dentro das instituições, né? Eu não tenho filiação partidária nenhuma, e na época da UAB muito menos deveria ter, né? Por uma questão de responsabilidade com a própria instituição. Mas as pessoas me perguntavam, Lamáquia, qual é o teu partido? Eu digo, olha, o meu partido hoje é a OAB. A minha ideologia, a Constituição Federal. E quando eu não estiver mais na OAB, o meu partido será o Brasil. E a minha ideologia, a Constituição Federal. Quando nós somos um dirigente de uma instituição e conseguimos colocar isto, notadamente um dirigente de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem, sim, relevância constitucional, que está expressada na Constituição Federal em mais de 11 passagens, a Ordem dos Advogados do Brasil, né? O advogado, a função do advogado está na Constituição, no artigo 133, como indispensável à administração da justiça. Quando nós temos uma representação como essa, nós temos que olhar para a Constituição. Eu não posso representar apenas um lado, ou o lado que eu possa acreditar. O lado que eu acredito é meu, como tu disseste agora, Marcelo. Tu pode, eventualmente, ter uma posição, mas tu vai representar a posição da instituição. Isso é um peso, mas é perfeitamente natural para a gente que está. Eu já, inúmeras vezes, dei fortíssimos discursos para questões que talvez, no meu íntimo, eu discordasse. Porque faz parte, a gente está lutando por outras pessoas, por outras ideias. Então, eu entendo muito bem isso. Se nós tivéssemos tempo aqui, eu daria um programa inteiro e um pouco mais, porque eu teria algumas passagens para te contar que eu vivi isso, que eu tive que defender determinadas posições que eu, particularmente, entendia incorretas. Não é no contexto ético, né? Mas no contexto de posição mesmo. Eu entendo muito isso. E isso faz parte da nossa função. E aí está exatamente a responsabilidade que nós assumimos. Porque nós falamos em nome de uma instituição, por uma instituição, em respeito a uma instituição. Nós não falamos por nós apenas. E é justamente por isso que o ato de pensar antes de falar é muito importante. Eu tomo bastante cuidado assim, com como eu me manifesto, porque eu naturalmente sou mais impulsivo. Se eu não tivesse autocontrole, eu ia me envolver em muito mais polêmica. Se eu já me envolvo é porque eu não segurei talvez o suficiente, ou porque, claro, eu tenho que defender posições polêmicas. Mas esse pensar é muito importante antes da manifestação. E eu tomo muito cuidado. Respirar antes. Muito. E certamente tu enfrentaste muito isso. Eu imagino na imprensa a quantidade de vezes que não te jogaram cascas de banana para tu eventualmente poder passar por cima delas. Presidente Marcelo Matias, não me provoca, porque eu vou gastar o programa inteiro te contando algumas coisas de bastidores, que é bem isso. Agora tu me fazia a pergunta, me passou um filme pela cabeça de alguns episódios. Eu tenho certeza. Mas depois nós conversamos. E aí nós temos um momento muito feliz, que é o sindicato, que é o maior sindicato médico do país e da América Latina, tem a honra de ter uma parceria com o teu escritório para defender os nossos médicos, que é a nossa função precípua, né? O sindicato, a OAB é um pouco mais próxima de uma mistura de conselho com o sindicato. E acho que também para nós, na Associação Médica, vocês fazem de tudo. E nós aqui não, nós temos um objetivo bastante claro. Eu saio de manhã e volto à noite pensando na mesma coisa. O que eu posso fazer para defender os médicos? E a realidade é que a OAB tem essa característica mais múltipla, mas te dá a experiência para poder defender os meus médicos quando necessário. E eu tenho muito orgulho em termos feito essa nossa parceria para que o senhor pudesse defender os médicos na situação de maior vulnerabilidade, que é
quando eles enfrentam uma coisa pessoal, especialmente do ponto de vista jurídico. Como é que é essa experiência? Como é que está sendo? Qual é a visão que o senhor tem tido sobre as nossas questões aqui? Bom, primeiro, quero te dizer assim, né, Marcelo? Eu fiquei verdadeiramente impressionado com a atuação do Simers nesse contexto, né? E isso não é uma visão só minha, do meu escritório hoje, os meus sócios, os advogados que estão conosco lá, que têm uma expertise bastante relevante nessa área médica e em outras áreas também do direito, mas o pessoal muito impressionado, primeiro pela aceitação que recebemos e que tivemos, né? Um médico chega lá na Lamac Advogados, a gente acaba recebendo algum feedback, né, direto do que o médico está sentindo do Simers. E o que nós percebemos também foi que os médicos viram, de fato, a vantagem do associativismo, a vantagem de estarem vinculados ao Simers. Porque, se eu não estou equivocado, não é só no campo jurídico que o Simers traz prestação de serviço direta ao médico. Mas pegando no campo jurídico, no nosso campo, às vezes, olhando para um cenário como esse, eu fico pensando, um médico que tem um problema de responsabilidade médica, né, ele não vai atuar apenas, contratar um advogado apenas pensando numa eventual condenação econômica que ele possa ter. Aquela ação judicial, ela mexe com a vida e a trajetória profissional do médico. Não é só a condenação ou uma eventual condenação, mas é pecuniária, mas é o que significaria uma condenação judicial na carreira de um médico. Então, a importância de um bom escritório, a importância de uma visão jurídica responsável é fundamental. E aí nós olhamos para isso e temos recebido, inclusive, lá no escritório, o feedback desses médicos, onde um médico chega na Lamac Advogados hoje e é custeado na integralidade do seu processo diretamente pelo Simers. Isso. Ou seja, o médico não tem custo nenhum na linha da responsabilidade médica, né, na ação de responsabilidade médica, com o escritório. Ou seja, é um serviço diferenciado que vocês têm dado e nós temos recebido, de fato, esse feedback muito positivo. E eu vejo também que o sindicato tem outras atividades também que oferece esse tipo de serviço para os médicos. Então, sim, realmente tem sido uma parceria para nós muito importante, honrosa também, principalmente pela responsabilidade que temos, e acho que para os médicos tem sido extremamente positivo. No meu sentimento, e eu posso estar enganado, e por favor me corrija, a medicina certamente nunca teve um ataque tão grande. Nós temos enfrentado e trabalhado muito justamente porque o ataque à medicina sofre hoje é ímpar. Mas eu tenho um sentimento, e aí vai a pergunta, que a advocacia também tem sofrido inúmeros ataques. A gente percebe muitos movimentos que retiram a autonomia, reduzem a capacidade de ação do advogado. Como é que isso... Não sei se o senhor concorda comigo, como é que os advogados veem a situação hoje? Eu concordo na plenitude. Aliás, nós estamos hoje com um mundo em verdadeira transformação, né? Sem dúvida nenhuma, o mundo hoje está em transformação, né? Quando nós vemos resultados positivos dentro do escritório, por exemplo, nessa parceria que fizemos com o Simers, nesse trabalho de atuação para o Simers, para os médicos associados do Simers, já temos tido, desde que firmamos a parceria, alguns resultados extremamente expressivos, mas vemos efetivamente uma dificuldade, né, por todas as questões que estão sendo postas hoje no Brasil em termos de dificuldade econômica, né? Vamos falar um pouquinho da reforma da Previdência. Hoje, nós vemos um Brasil que precisará novamente de uma próxima reforma por conta das dificuldades todas que nós temos, né, econômicas. Ou seja, o Brasil não faz o dever de casa, né, reduzindo gastos e a partir disso ele tem necessidade de quê? De aumento de tributos. Vou chegar exatamente na pergunta. Onde é que nós estamos sendo afetados? Diretamente no nosso bolso. Recentemente foi aprovado o projeto de lei na Câmara dos Deputados que isentou até R$5.000 o pagamento de imposto de renda. Perfeito, corretíssimo, absolutamente devido isto, né, para a sociedade brasileira. Mas, em troca disto, o que o governo fez? Colocou novamente a mão no bolso do cidadão, do empresário.
E o empresário é o médico, que tem uma clínica que vai pagar mais 10% de imposto diretamente na fonte quando tiver a distribuição de resultados. Tudo isso está nos demandando de uma maneira hoje absolutamente diferente, diferenciada, porque isso está afetando diretamente a atividade profissional do médico, do advogado e do cidadão. Porque nós estamos tendo, nós e todo empresariado, um aumento de carga tributária, mas isso vai chegar na ponta, no bolso do cidadão, porque isso vai ser repassado para o produto, vai ser repassado para o serviço, esse aumento de carga tributária. Esta é mais uma dificuldade que nós, profissionais da área, advogados, médicos e tantos outros, teremos. A par disso também a própria dificuldade no exercício profissional, né, que nós temos no dia a dia hoje, a precarização das atividades, no caso da medicina, as dificuldades nos hospitais. Enfim, nós vivemos um mundo em verdadeira transformação. Nós estivemos nessa semana duas semanas seguidas no STF. Na primeira foi uma audiência pública pelo ministro Gilmar Mendes para tratar sobre o assunto de pejotização, e depois nós tivemos uma reunião com o ministro Flávio Dino, pessoalmente, e para tratar sobre esse assunto, que é algo extremamente importante para a medicina. E eu peço perdão porque eu estou aqui para entrevistar e eu estou fazendo uma consulta. Como é que o senhor vê o futuro da fragilização das relações de trabalho? Eu sei que o senhor não é trabalhista, mas certamente o senhor conhece esse assunto, que na medicina está atingindo o ápice, porque após a reforma trabalhista de 17, a ideia seria a terceirização da atividade fim. Terceirização hoje em dia é algo a ser seguido. Nós temos quarteirização, quinteirização e temos ausência de contrato absoluto e as pessoas trabalham por um WhatsApp. Como é que o senhor vê isso? Não, Marcelo, eu especificamente não sou advogado trabalhista, mas o meu escritório desenvolve, efetivamente, nós temos uma equipe trabalhista na área empresarial, porque nós trabalhamos e atuamos especificamente na área empresarial, né? E esse tema hoje da pejotização, ele é um tema que envolve inúmeros debates dentro do nosso próprio escritório hoje, porque nós temos que encontrar um equilíbrio em cima de tudo isso. Agora, o ponto central não podemos fragilizar determinadas carreiras, né? Carreira dos médicos, carreira dos advogados e outras importantes. Eu acho que a ideia de não fragilização hoje é importantíssima. Uma pergunta, infelizmente nós não temos tanto tempo, eu gostaria muito. Nós poderíamos fazer uns 5 programas. Para o senhor que tem filhas estudando direito, né? Assim como eu tenho minha filha estudando medicina. Como é que o senhor olha e diz assim, qual é o futuro da advocacia? Para os jovens, para quem tem experiência com isso, o que o senhor diz? Onde é que a gente vai chegar? Temos mais de 100 mil advogados no estado do Rio Grande do Sul, até fiquei chocado com o número. Qual é o futuro? Marcelo, eu vou te dizer que hoje eu tenho também seríssimas dúvidas, né? Porque nós temos que olhar para tudo isso hoje e ver que nós temos hoje um ingrediente novo nesse processo todo, que é a inteligência artificial. E que ela entra nas nossas áreas com muita força e faz com que, de fato, nós tenhamos uma transformação nas nossas atividades, inclusive na própria atividade médica. Muito. Né? O debate nesse tema hoje, ele é riquíssimo e que tem que ser travado com muita responsabilidade, porque isso vai impactar o futuro das nossas profissões. Eu tenho hoje muitas dúvidas nesse sentido, né? E vejo essas dúvidas com preocupação, porque assim como tem os meus filhos, né, cursando a faculdade, possivelmente sejam a 6ª geração, como eu disse, na minha família, né, eles têm um escritório pronto. Né? As minhas filhas, quando se formarem, meu filho, se eventualmente fizer direito, quando se formarem, eles têm um escritório de advocacia, né? Uma banca já constituída, uma estrutura bem montada. Mas o jovem que começa uma atividade profissional hoje no direito, ele tem inúmeras dificuldades, não tenha dúvida. E terá mais ainda a partir dessa transformação que nós estamos vendo. Por isso, eu digo sempre que o profissional ele tem que ser vocacionado. O direito é lindo, mas tu tem que ser vocacionado. Eu sempre digo aos jovens, não faça direito, não curse direito, pensando que vai ser um mar de rosas. Não é. O início, principalmente, da profissão, ele é muito difícil, mas, como disse, é uma profissão belíssima. Que nem a medicina.
A medicina é uma profissão belíssima. Não tenho dúvida nenhuma disso. Muito obrigado. Olha, que honra. Eu tenho a felicidade enorme de poder receber grandes personalidades. Dessa vez, um grande advogado, presidente da ordem, meu advogado, nosso advogado, de todos nós do sindicato. E eu tenho muita tranquilidade em saber que, diante de uma dificuldade que a vida pode trazer, o que nós precisamos fazer é oferecer a melhor defesa. E tenho certeza que estamos em excelentes mãos. Muito obrigado pelo seu trabalho. Pode ter certeza disso, presidente. Eu, da minha parte, meu escritório, todos absolutamente comprometidos, vendo esse trabalho belíssimo que é realizado aqui pelo Simers. Isso só nos traz mais e mais responsabilidade numa condução dos processos dos médicos, em todas as áreas que os médicos precisarem. Eu quero aproveitar, inclusive, esse espaço, Marcelo, porque me demandaram isso hoje ainda pela manhã. Nós estamos tendo, e há uma campanha da Ordem dos Advogados do Brasil desenvolvida, que é golpes de advogados, ou golpes com advogados, né? Envolvendo as pessoas dos advogados. Então, alertar os médicos, né? Em especial, porque, volto a te dizer, chegou isso no nosso escritório lá, que a Lamac Advogados, ela não faz contato nenhum com os médicos por WhatsApp, por telefone. Nós fazemos o contato para agendamentos, mas não fazemos nenhum tipo de pedido de transferência de custas, qualquer coisa. Fica o alerta para que os médicos não acreditem em mensagens de WhatsApp pedindo transferência de valores para pagamento de custas e etc., porque isto não é feito. A Lamac Advogados faz um contato direto com seus médicos. Quando tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com os telefones fixos do escritório que estão à disposição dos Simers. Muitíssimo importante, muito obrigado. Inclusive já aconteceu comigo. Mas é incrível, né? É por isso que eu quis fazer esse alerta ainda hoje, Marcelo, porque hoje pela manhã ainda me relataram, parece que tem 2 ou 3 falsários aí se passando, inclusive um deles se passando por mim, mandando mensagens para médicos dizendo que precisam fazer uma transferência para pagamento de custas judiciais. Tem um alerta, inclusive, público da própria Ordem dos Advogados do Brasil nesse sentido, porque é algo recorrente em várias áreas e isso tem preocupado muito a todos nós. É um trabalho que nós ajudaremos a fazer porque diz respeito também à questão da segurança do médico. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Foi uma alegria muito grande participar aqui do programa com vocês. Muito obrigado. Na próxima semana teremos um novo Anamnese, onde vamos conversar com grandes personalidades que fazem a nossa sociedade, a nossa medicina melhor. Muito obrigado e até o próximo programa.